Boa tarde. Vamos dar início agora, então, a nossa conversa aqui, né? O intuito hoje é ter uma conversa, assim. Primeiro a gente vai falar um pouco, né, sobre agricultura urbana, orgânica, né, segurança alimentar, e isso um pouco aliado à educação ambiental. Eu realmente sou o Diego, né, sou engenheiro agrônomo da Secretaria. Voltando, então. Que parte foi? Então, sou Diego, sou engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui de Osasco, né? Eu estou ligado ao Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental. E é um enorme prazer aqui estar participando, né, acho que da quarta semana de Alimentação e Nutrição aqui de Osasco. Eu também sou membro do Conselho, né, do CONSER. E junto comigo aqui nessa apresentação, nessa conversa, vão estar aqui também as estagiárias e a gestora aqui da Educação Ambiental da Secretaria. Então, vou passar a palavra para elas um pouquinho, para elas se apresentarem e a gente dá início. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou a Daniela, eu sou estudante de Ciências Biológicas e eu faço estágio aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Osasco, no Departamento de Planejamento e Gestão de Educação Ambiental. É um prazer. Oi, gente. Eu sou a Diana, eu também sou estagiária aqui do setor e eu faço gestão ambiental. E é muito bom estar com vocês hoje. Obrigada. Oi, pessoal. Meu nome é Thalita. Eu também sou estagiária aqui da Secretaria do Meio Ambiente e é muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Eu me chamo Beatriz Fragata, sou gestora ambiental e atuo aqui com a equipe no Departamento de Educação Ambiental. Gostaria de parabenizar todos do Conselho pela iniciativa. Nós estamos muito contentes em contribuir para as discussões dessa semana. Acho que a gente pode dar início, então. Nós vamos falar de agricultura urbana, segurança alimentar e educação ambiental. Então, como a educação ambiental é o nosso cargo-chefe, né, aqui do departamento, a gente não poderia deixar de pincelar essa temática aqui na nossa discussão. Então, na verdade, nosso objetivo é pensar, né, qual é a contribuição da educação ambiental para a segurança alimentar. Quando estávamos preparando essa apresentação, gerou todo um debate aqui com a equipe. Por quê? Porque a educação ambiental surgiu como uma maneira de estabelecer um elo, né, mais forte com o ser humano, né, principalmente a população que está concentrada aqui nas áreas urbanas e a natureza. E a educação ambiental ela tem um papel principal de incentivar a mudança de hábitos. E nessa temática seria a mudança de hábitos alimentares. Mas não, assim, o papel da educação ambiental é disponibilizar, né, essas informações para a população para que ela se sensibilize. Mas não é o suficiente, né? O ideal é termos ferramentas e instrumentos de sensibilização. Por isso que a gente vai trazer também a agricultura sustentável, principalmente a horta urbana, que é, sim, um instrumento de sensibilização e consegue aproximar não só, né, quanto à produção, o produtor e o consumidor, mas consegue servir como um instrumento de educação ambiental. Bom, quanto à segurança alimentar, a gente sabe que já está sendo debatido nas outras conversas, nas outras pautas aqui da semana. Foi dito pelo presidente que está presente agora, Vilmar, na abertura, que o direito à alimentação já está garantido na Constituição Federal desde 2010, e ele já estava previsto no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, através da Lei Orgânica, né, a LOSAN.
E aqui a gente queria destacar, trouxemos o artigo 3º e gostaríamos de destacar que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. E aí, a gente está sempre falando de segurança e de insegurança alimentar. Então, a insegurança é quando o acesso e a disponibilidade de alimentos são escassos ou considerados não suficientemente nutricionais. Então, a Kaizen diz que essa situação de insegurança, ela se agrava em situações econômicas, de crise econômica. E a gente vai trazer um pouco da relação entre a renda e os preços dos alimentos. Bom, dando sequência aqui, a gente trouxe alguns dados, né, de um estudo do IBGE, né, da pesquisa de orçamentos familiares, de 2017 a 2018. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a situação de segurança alimentar, os domicílios, um momento, para os domicílios aqui no Brasil. A gente tem aqui dividido esses gráficos nessa faixa azul, que está maior é a situação quando os domicílios estão em situação de segurança alimentar, provida, né? E na sequência, em situação de insegurança alimentar leve, moderada e grave. A gente pode ver que os dados aí, depois tem o total, que é de segurança alimentar por volta de 63%, né? E a gente pode perceber depois que está dividido também em urbano e rural, onde a situação da segurança alimentar na área rural é um pouco mais complicada. A insegurança alimentar é um pouco maior. Não, tá certo. No segundo gráfico, a gente vê aqui a situação de segurança alimentar também para os domicílios, mas agora por região, né, no Brasil. Então, a gente pode perceber que há uma segurança maior no estado do Sul, seguindo pelo Sudeste e Centro-Oeste, sendo um pouco mais situação de insegurança alimentar no Nordeste e no Norte do Brasil. No próximo gráfico, a gente vai ver aqui uma evolução da prevalência da segurança alimentar, que tem dados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios, né, de 2004, 2009, 2013, e esse último estudo, 2017 a 2018, é a da Pesquisa de Orçamentos Familiares. A gente pôde ver de 2004, em situação geral de segurança e segurança alimentar, que de 2004 a 2013, nesses 3 estudos teve uma melhora, né? Porém, nesse último estudo, houve aí um pouco uma piora, né, na situação. Acho que provavelmente qualquer tipo de crise econômica, né, situação assim, agrava um pouco a situação da insegurança alimentar. E provavelmente a crise que a gente passou de 2014, 2015, 2016, tenha gerado esse dado um pouco pior agora. É um pouco de reflexo disso. Mas o próximo. No próximo gráfico aqui, só para terminar, ela relaciona essa situação de segurança alimentar para grupos de idade, e a gente consegue perceber que a situação de insegurança alimentar é um pouco mais grave nas faixas mais iniciais, né, de idade aí de 0 a 17 anos, das crianças e dos adolescentes. Agora, seguindo, a Thalita vai falar um pouco sobre não parte essa que a gente está falando quantitativa, mas também a insegurança alimentar quanto à qualidade dos alimentos. Bom, falando um pouquinho da qualidade dos alimentos, tanto orgânicos quanto os convencionais, e entrando também na questão do que vem a causar a insegurança alimentar, né? Temos aí os riscos, que nem o Diego falou. Bom,
os riscos seriam tudo aquilo que pode prejudicar a saúde das pessoas ou causar um ferimento no consumidor. Existe um conjunto de normas de produção, transporte e armazenamento que tem a finalidade de garantir um alimento saudável, seguro e adequado ao consumidor. O que pode fazer com que um alimento não se classifique como adequado para o consumo são os riscos. E esses riscos são biológicos, químicos e físicos. Os riscos biológicos são micro-organismos como os vírus, fungos, bactérias e leveduras. Eles podem estar no solo, no ar, na água, em outros organismos como os animais e objetos no geral. Eles prejudicam, eles acabam prejudicando o alimento, né? Estragam o alimento, alterando a cor, o sabor, a textura, causam doenças e até mesmo podem levar à morte, né? Em casos de doenças mais severas, mais agravadas, em crianças e idosos. Eles ocorrem por uma falta de higiene das pessoas que estão manuseando o alimento, água contaminada, o uso inadequado de adubo com estérico, né? Pode ser usado, mas de uma forma correta, e também pragas e pelos de animais domésticos. Já os riscos químicos derivam de agrotóxicos, metais pesados e lubrificantes que podem contaminar os alimentos. Desses, o agrotóxico é o mais conhecido, né, principalmente pelo uso inadequado e em excesso nas produções agrícolas de grande escala. Eles podem trazer doenças severas a longo prazo por conta da acumulação no corpo. Por exemplo, como o câncer, né, que é uma doença bem grave. Provoca também alergia, aborto e deformação de fetos, por exemplo, e em doses mais altas pode causar intoxicação aguda, envenenamento ou morte. E aí ocorre, né, por agrotóxico, fertilizantes nitrogenados, metais pesados e resíduos tóxicos. Agora, os riscos físicos são fragmentos sólidos como pedaços de metal, pedra, areia, vidro, madeira ou qualquer outro material que possa ferir ou provocar um ferimento no consumidor. Além de provocar um ferimento, ele também não é digestível, então causa aí um problema no sistema digestório, e aí ele ocorre principalmente por falhas na colheita, no processamento e no preparo dos alimentos. Oi. Agora, né, depois da exposição dos riscos, trouxemos a temática de agricultura orgânica, que também, né, como a Thalita disse no início, também está propensa a esses riscos. Mas a agricultura orgânica, ela não é uma iniciativa isolada, né? Ela é uma alternativa sustentável. Há tempos existe uma preocupação com a sustentabilidade. A agricultura orgânica é uma pauta que faz parte da agenda de discussões que envolvem as óticas econômicas, sociais e ambientais. Ela se contrapõe, né, à agricultura convencional. Só que é necessário que a gente reconheça que a agricultura convencional, antes da gente falar dela, ela tem uma responsabilidade no êxito econômico, né, do agronegócio brasileiro. Contudo, existem os impactos, né, já são perceptíveis os impactos ambientais, quanto à contaminação de água, contaminação do solo, perda de biodiversidade. E tudo isso também, assim, quanto aos impactos sociais, culturais, quanto ao êxodo rural. E isso tudo, né, fala sobre insegurança alimentar. A gente trouxe aqui uma fala da FAO,
que diz que a agricultura orgânica trata-se de um sistema onde o manejo promove e estimula a saúde do ecossistema, garantindo a biodiversidade, os ciclos biológicos e as atividades biológicas do solo. E mais, em 2003, nós tivemos a lei federal sancionada que dispõe sobre agricultura orgânica. E trouxemos aqui para vocês o artigo 1º, que considera o sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, com o objetivo da sustentabilidade econômica e ecológica. E essa parte de respeito à integridade cultural das comunidades rurais, ela puxa um pouquinho do que eu li lá para vocês, da Lausanne, que é a definição de segurança alimentar, né? Que fala que tem que respeitar a diversidade cultural. Então, a agricultura orgânica já vem em encontro à segurança alimentar. Por mais que ela esteja, né, suscetível a esses riscos que trouxemos para vocês. Mas, principalmente, né, quando a gente está falando aqui do alimento orgânico, ele vem para essas proibições, né, quanto o alimento orgânico ele não incentiva os fertilizantes químicos e minerais, os defensivos agrícolas químicos e os transgênicos. Então, ele está se contrapondo aos riscos químicos que a Thalita nos contou. Certo? Vou usar eu aqui. Bom, como já foi dito, há algumas questões negativas ao uso de agrotóxico. Eu vou falar aqui mais um pouquinho. E quando a gente fala sobre agrotóxico, é importante a gente situar que o Brasil ele tem um vasto território e é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. Então, em 2019, a gente estava entre os 3 países com maior exportação agrícola. E o recorde de safra tem a ver também com a crescente área de expansão agrícola. Então, é visado que de 63 milhões de hectares que a gente tem, a estimativa é que chega a 71 milhões até 2028. E a expansão agrícola, ela busca a inserção de novas tecnologias no setor agronômico. E ela visa a extensão massiva de commodities, e aí entram os agrotóxicos. Mas o que aí seriam os agrotóxicos? Na nossa legislação, o agrotóxico ele é tido como produto ou agente de processo físico-químico ou biológico utilizado no setor de produção, de armazenamento e de beneficiamento de produto agrícola, de pastagem e proteção de florestas, nativas ou as plantadas, e de outros ecossistemas de ambientes urbanos, hídricos e industriais. E ele vai visar alterar a composição de flora e fauna para preservação da ação danosa de seres vivos considerados aí nocivos. É considerado também agrotóxico substâncias e produtos empregados como os defoliantes, dessecantes, estimulador e inibidor de crescimento. Bom, a gente divide aí os agrotóxicos em 2 categorias. A gente tem os agrícolas, de produção agrícola, e a gente tem aí os não agrícolas, subdivididos entre os de uso de floresta nativa, ecossistema e ambiente hídrico, e os de uso de ambiente urbano industrial, domiciliar público ou coletivo, de tratamento de água e de campanhas de saúde pública. E muito se fala sobre as questões negativas do uso do agrotóxico, mas para a gente entender um pouco qual que é o propósito de se utilizar, né? Apesar dele não estar restrito somente às questões agrícolas,
eles são peças importantes, né, nos países que têm uma vasta produção agrícola, pois eles vão visar aí a defesa e a proteção de culturas produtoras de agentes nocivos. Então, a produção agrícola ela pode ser afetada por diversas pragas, a gente tem insetos, patógenos, plantas invasoras, e para combate desses organismos, a gente usa produção química, então os inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, bactericidas, vermífugos. E o país, com o vasto território que ele tem de produção, e o grande valor econômico que a exportação desses produtos agropecuários propicia, isso requer medidas de proteção para os invasores biológicos que possam ser capazes de atingir grandes espaços de uma maneira eficiente e rápida. E isso o agrotóxico propicia. Então, a utilização de agrotóxico é um dos recursos mais utilizados pela agricultura convencional para elevar aí uma produtividade agrícola, e esse consumo no Brasil é bem crescente. Mas aí entra a questão de insegurança. A gente fala muito sobre as questões, e isso é seguro? Isso oferece riscos? Então, é importante a gente salientar sobre dispersão no meio ambiente. Com relação às condições dispersivas, né, de agrotóxico, independente do meio de aplicação, o potencial de infiltração desse produto no solo ou em recurso hídrico, por chuva, por vento, é muito grande, né? A gente tem a deriva, a lavagem das folhas tratadas, lixiviação e erosão de solo e tal. E o comportamento desses agrotóxicos na pós-aplicação é bem complexo, porque eles sofrem influência de agentes externos. Então, a movimentação dessa substância, bem como transformação química e biológica, tem um sério risco de modificação de estrutura, o funcionamento, influencia no comportamento e a formação de subprodutos, né, que vão ter aí propriedades distintas à inicial, que é uma problemática das questões ambientais e questões de saúde. A gente vai lembrar também das questões de acúmulo, as questões de mau uso no setor agrícola e contaminações por outras vias de bioacumulação, o descarte incorreto, todo agrotóxico, indiretamente, seja ele aplicado de forma, de uma maneira correta, o destino final dele sempre vai ser o solo. E aí, com relação à infiltração nesses ambientes, é importante a gente lembrar que as práticas agrícolas promovem uma vulnerabilidade natural de aquífero. Então, a gente tem um impacto muito negativo. A gente torna a água imprópria para um consumo. Então, a contaminação do sistema hídrico, ela não só representa uma contaminação da água consumida pela população local, mas de toda uma população que vai ser abastecida pelo sistema Estado, né? Quando a gente usa inadequadamente, né, o excesso desses produtos químicos próximos à época de colheita, a gente acarreta aí os problemas, os riscos à saúde de aplicadores, não só deles, mas dos consumidores finais, né? Então, a gente tem aí as altas taxas de intoxicação, tem, como a Thalita falou, as questões das mutações genéticas, questão do câncer, que é muito importante, e mortes, no geral. Vale lembrar também que a gente tem uma utilização do pesticida não só no sistema de produção, mas
no transporte também, no armazenamento, e isso vai acarretando, vai aumentando a quantidade, e também a possibilidade de dano na saúde, né? Estima-se aí que populações, né, que habitam em áreas próximas de áreas de cultivo, e também moradores urbanos, eles estão significativamente expostos a efeitos nocivos dos agentes químicos. Bom, a Dani já explicou agora um pouco sobre esse ponto, esse contraponto, né, da agricultura orgânica quanto a convencional, né, que é uma das polêmicas, assim, um ponto de receio, né, da população quanto aos defensivos agrícolas. E eu vou falar agora sobre um outro ponto aí também que gera uma certa polêmica, que são os transgênicos, né. Os transgênicos, a palavra transgênico é um sinônimo, né, para organismos geneticamente modificados. Na natureza já sempre ocorre, né, alterações ou mutações naturais em uma espécie, qualquer que seja. E também dentro de uma espécie, você pode, assim, de maneira forçada e deliberada, promover o melhoramento genético, produzindo híbridos, por exemplo, cruzando diferentes espécies de citros ou de milho, e dentro dessas espécies você conseguir obter, através desses cruzamentos, né, esses híbridos, características desejadas de um cultivar ou outro, como cultivar mais precoce, mais tardio, né. Mas quanto à transgenia, a gente já está falando daí de você inserir dentro de uma espécie um gene exógeno, né, de uma espécie diferente. E com o intuito também, assim como a hibridização, de obter características diferentes que aquela espécie não possui. Como, por exemplo, tornar um vegetal mais resistente à seca, a pragas, ou até um vegetal se torne mais nutritivo. Então, vou falar um pouco assim dos benefícios do transgênico, assim quanto à sua concepção, né? Quando concebido, o que se esperava do transgênico, né, é que ele chegasse até a diminuir os impactos do homem sobre a natureza, né? Como, por exemplo, em um transgênico que você o torna resistente a alguma praga, alguma doença, na agricultura convencional daí, né, você reduziria a necessidade, né, e os custos e o impacto ambiental da aplicação de defensivos agrícolas. Uma das tecnologias mais conhecidas, como, por exemplo, milho, soja, algodão, que é a tecnologia BT, né, que é o gene de uma bactéria, Bacillus thuringiensis, que é inserido nessas plantas, nessa cultura, que faz com que a própria planta produza uma proteína, né, esse gene se expressa, ela produz uma proteína que essa bactéria, na verdade, produz, que é uma proteína inseticida, que quando, principalmente as lagartas, se alimentam dessa planta, ela vem a morrer. Isso, então, você acaba não tendo mais que aplicar um defensivo agrícola focado nessa praga. Além do defensivo, também você reduz daí a quantidade de água que você usaria, né, nessa aplicação de defensivo, combustível dos tratores que estariam envolvidos, né. Também, como diminuição de impacto do homem, também se encaixa a maior produtividade. Se você consegue, através de um transgênico, ter uma cultura mais produtiva, você também conseguiria aumentar sua produção em menor área, também impactaria menos o ambiente. E um conceito que já existe estudos, né, tem até um caso para falar, mas assim, talvez mais para o futuro, que é a possibilidade de ganhos nutricionais, até mesmo dentro de uma espécie, né.
Também existem estudos de transgenia para maior tempo, maior durabilidade, maior tempo de prateleira, por exemplo, uma planta, um tomate colhido que duraria mais tempo, né, até se estragar, né. Mas um exemplo de ganho nutricional foi um estudo feito nas Filipinas, né, que foi desenvolvido uma variedade nova de arroz, né, chamado de arroz dourado, né, porque ele é mais amarelado por produzir beta-caroteno. O que foi feito na questão das Filipinas é que a população tinha uma certa restrição de acesso à alimentação, né, e consumia muito arroz lá, principalmente a população de maior vulnerabilidade social. Então foi inserido nesse arroz genes de milho e de uma bactéria, fazem com que ele viesse a produzir beta-caroteno, que é um precursor, né, da produção de vitamina A no organismo humano. E com isso eles esperavam, né, que como a população de lá tinha insuficiência dessa vitamina, fosse ter uma melhora. Mas passando agora e falando um pouco das polêmicas, né, isso que eu falei era a concepção e que realmente tem fatores benéficos nos transgênicos. Mas quanto a polêmicas, a gente vai falar da insegurança alimentar e de biossegurança, né? O que seria isso? É simplesmente a dúvida. A gente alterando geneticamente uma espécie, essa espécie, qual seria a estabilidade gênica disso que a gente fez? Ela no meio ambiente, ela se tornaria saudável? Ela se tornaria uma praga no meio ambiente? Como ela se desenvolveria? Principalmente quanto à alimentação humana. É saudável a gente ingerir? Há alguma alteração bioquímica na composição desse alimento que foi alterado, né? Para isso, a gente tem uma lei de biossegurança de 2005, que ela é tida como uma das mais seguras e completas do mundo, né? E temos a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que avalia a entrada desse tipo de tecnologia no mercado. E é um processo muito longo de estudo, né? Para que você consiga lançar uma tecnologia dessa, né? Então, até hoje, tem-se, assim, estudos pouco conclusivos ao curto prazo, na verdade. Os estudos indicam que é seguro o consumo de alimentos transgênicos, mas, assim, a maior insegurança na sociedade é o que isso acarretaria num longo prazo de consumo de alimentos provindos dessa tecnologia. Também, relativo ao que eu tinha falado antes como benéfico, a redução da aplicação de defensivos agrícolas, há também a parte bem ruim, que foi quanto à tecnologia, primeiramente lançada pela Monsanto, não tenho certeza, mas que é a tecnologia RR, que a gente chama, né, que ela é uma tecnologia que ela induz, assim, essa planta, o objetivo é essa planta que você vai cultivar, adquirir resistência a uma molécula de herbicida, que é o glifosato. Ou seja, você pode plantar, enquanto sua cultura está estabelecida, você aplica esse herbicida, ele vai matar tudo menos a sua planta. O que acontece? Os produtores ficaram tanto quanto dependentes e utilizaram muito dessa tecnologia e aplicaram discriminadamente esse herbicida, o que gerou a indução de resistência das outras plantas daninhas em geral, né? E isso também, como consequência, acabou que o pessoal, os produtores mais desinformados, aplicando cada vez, dobrando a dose, e isso gerando um impacto ambiental muito grande, né? Então, seguindo... Peraí. Como eu disse, agora sou eu... seguindo eu, agora... Vou falar um pouco sobre os agrotóxicos e os transgênicos, né? A gente vai falar um pouco, mostrar alguns dados, assim, sobre a produção orgânica, como ela está no mundo hoje, né? A tendência e esse apelo mesmo da sociedade por um sistema de produção mais sustentável, né? Então, vamos falar da área destinada à produção orgânica, né? Nessa primeira tabela nos mostra, no mundo, né? Dividido por continentes.
A gente vê um destaque muito grande na área de produção da Oceania, né? Praticamente mais de 50% da área de produção destinada à produção orgânica do mundo se encontra na Oceania, mais precisamente na Austrália, né? De 2000 a 2017, em 17 anos, a gente teve um aumento considerável nas áreas destinadas à produção orgânica no mundo, de 15 para 70 milhões de hectares, um aumento de mais de 300%. Porém, esses 70 milhões de hectares são apenas 1,4% de toda a área agricultável no mundo. Aqui tem uma outra tabela que traz os dados aqui, né? Esse aumento que a gente teve considerado de área nesses últimos tempos, né, ele se dá essa pressão da sociedade, né, em buscar um alimento em tese mais saudável, né? Os mercados consumidores hoje de orgânicos, os maiores mercados consumidores são da União Europeia e América do Norte, porém a Ásia vem crescendo muito no consumo. Então, aqui nessa segunda tabela, a gente tem, na verdade, por países, assim, a extensão, né, da área de produção orgânica. A gente vê a Austrália com destaque, mas temos aqui, por exemplo, também na América do Sul, a Argentina em segundo lugar, né, com área destinada à produção orgânica. E nós vemos o Brasil apenas em 12º lugar. Trazendo aqui, agora a gente vai falar aqui no Brasil, né, do número de unidades de produção e produtores orgânicos registrados no mapa. Vale lembrar que esses dados aqui, o Brasil tem um certo problema que falta um pouco o controle de dimensionamento, né? O Brasil não é um país fácil de se achar esses dados, né? Mas, assim, e também aqui só a gente está falando de produtores e unidades de produção certificadas, né, no mapa. Mas, se a gente for ver, existem muito mais produtores, né, que trabalham com produção orgânica. Então, quanto a esse dado, né, como eu falei, a gente está tratando só de produtores registrados, mas a gente viu um aumento considerável aí na última década, né? E também quanto à evolução diária no Brasil, né? Teve aumento e decréscimo ao longo dos anos, mas hoje a gente tem uma área de produção orgânica de aproximadamente 1,13 milhões de hectares. Isso é aproximadamente 0,4% da área agricultável no Brasil, ou seja, ainda é muito pouco. Porém, apesar de lento, o crescimento houve, né, nessa área. Esse aumento se deu principalmente a 2 fatores, né? A busca também da sociedade por uma alimentação mais saudável, mas isso, em certos termos, é um pouco nichado, assim, porque a maior parte do consumo de produtos orgânicos se dá no varejo, em grandes redes assim. Então, normalmente, é um produto um pouco mais caro, consumido por pessoas de maior condição, maior poder aquisitivo, né? Mas também, de uma forma interessante, até exemplo, para outros países, o Brasil teve uma forma de incentivo, né, aos produtores de agricultura familiar e orgânica por meio das compras institucionais. Por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, onde você tem uma certa porcentagem de alimentação que você tem que ter em escolas, em outros próprios públicos, tem que ser advindas da agricultura familiar e orgânica. E o Estado, o governo, paga até 30% a mais do valor de mercado nessas mercadorias. Isso ajuda muito a agricultura familiar, né, e orgânica, né, essa renda. Como eu tinha falado no começo lá também sobre daí a insegurança alimentar, que no próprio campo, onde o pessoal tem condição de produzir, há uma maior insegurança alimentar do que na própria cidade. Então, esse tipo de iniciativa, que gera renda para o produtor, ajuda ele a diversificar até mais sua produção, conseguindo complementar a sua própria alimentação e a renda que ele ganha também para complementar a sua alimentação, melhorando até o quadro de insegurança alimentar no campo brasileiro. Seguindo, a gente vai ver um mapa
que é uma distribuição assim, das unidades de produção orgânica no Brasil, a gente vê que é bem difundido, bem espalhado pelo território, né, nacional. Da cor verde mais clara para mais escura é onde tem a maior concentração de unidades de produção, né, de áreas de produção de orgânica no Brasil. É bem difundido, mas a gente vê um certo destaque em certa parte do Nordeste, né, e no Sul-Sudeste do Brasil. Passando aqui, falar um pouco, é um pouco impreciso também esse tipo de dado, mas a gente sabe que, no geral, principalmente falando de produtos certificados e que estão na rede de varejo, o preço dos produtos orgânicos é um pouco acima dos produtos convencionais, né? Isso se deve a um pouco nesse tipo de produto de varejo, pelas distâncias, assim, às vezes, que as fazendas, né, o campo está do destino final. Então, você tem aí um acréscimo de custos, né, e no preço, por todo o transporte, a cadeia, né, e a margem também de quem vai revender o produto, né. Isso se torna um problema para o acesso de uma população mais vulnerável economicamente, né, aos produtos orgânicos. Mas em contraponto, né, então, ou seja, a distância e o preço acabam reduzindo o consumo de orgânicos no Brasil. Mas em contraponto, como eu ia dizendo, segundo o mapeamento da Segurança Alimentar e Nutricional de 2015, já o Brasil conta com pelo menos 900 municípios que têm pelo menos uma feira destinada a produtos orgânicos, né, dentro do município. Essas feiras são muito importantes porque aproximam um pouco, né, e reduzem o preço final desse produto orgânico de qualidade, né, do consumidor, né, reduzem o preço porque a venda é feita direta, né, normalmente pelo produtor nessas feiras, né, facilita o acesso, né, e também é muito interessante porque quando a gente fala de produtos orgânicos, essa proximidade do produtor com o consumidor final é importante porque a gente fala de um produto sustentável e saudável e faz muito mais sentido ele estar próximo de quem vai consumir para você poupar também esforços e gastos com combustíveis fósseis no transporte, no armazenamento e tudo mais. Ter esse link mais direto. E é nesse sentido que a gente vai continuar falando agora sobre as hortas urbanas, né, que estão localizadas dentro dos grandes centros. Como o Diego falou, as hortas urbanas, elas são cultivadas em meio urbano e elas podem ser de uso coletivo, comunitário ou até doméstico. Em sua maioria, ela é voltada para a agricultura urbana e busca minimizar esse impacto ao meio ambiente. Nessa busca de objetivos para a preservação do meio ambiente, o Diego falou também já que destaca que ele facilita a distribuição desses alimentos na cidade e aproxima a população a alimentos orgânicos, porque ocorre realmente essa venda direta e o consumidor, ele sabe de onde veio esse produto, como ele foi feito, produzido, quais defensivos foram usados, e esses locais que são localizados as hortas urbanas, eles são espaços que buscam racionar esses lugares, o uso do espaço, onde há uma revitalização desses meios que ajudam tanto na formação de um microclima, como na manutenção da biodiversidade, ajudam no escoamento das águas da chuva, porque muitas vezes na cidade a gente encontra áreas muito impermeabilizadas e que causam alagamentos. Então, esse tipo de agricultura, ele ajuda a evitar esses tipos de desastres. E essa agricultura, ela também visa o desenvolvimento local e a geração de renda dessas famílias que são responsáveis e que acaba também gerando mais empregos. Pode passar.
Outra forma de agricultura sustentável é a agroecologia. Ela surgiu no final dos anos 70 com uma necessidade de uma agricultura sustentável que agregasse questões sociais, políticas, culturais, energética, ambientais e ética. Ela é uma forma de conhecimento que buscava superar os danos causados à biodiversidade e à sociedade como um todo. Ela veio como alternativa a essa agricultura convencional que a gente tem há muito tempo, que usa agrotóxicos e fertilizantes, químicos, e ela veio em contraponto como uma forma de produção de campo, que se alinha a recursos naturais e às questões socioambientais. Ela também promove o manejo sustentável do local, com a valorização dos seus sistemas orgânicos e do conhecimento dos trabalhadores rurais. Tanto que os preceitos defendidos pela agroecologia contempla a sociobiodiversidade, a valorização da identidade cultural, o fortalecimento das organizações sociais, a comercialização e produção tradicionais e também o conhecimento e o direito dos povos e comunidades tradicionais e dos assentados. Através da agroecologia, é possível ter e garantir essa segurança alimentar, porque ela respeita os recursos naturais. E, nesse sentido, a agroecologia é muito importante no modelo de desenvolvimento rural, porque ela busca modificar as formas de produzir alimentos produzir alimentos através dessa adoção de sistemas sustentáveis. Um dos principais pontos que a gente pode destacar também na relação dos orgânicos à agroecologia é que os orgânicos, ele pode ser produzido pelo agronegócio. Então, você pode ter orgânicos certificados e produzidos por grandes empresas. E a agroecologia, ela busca totalmente ao contrário. Ela não visa produção em massa e como se diz, e a parte financeira. Ela busca, normalmente, o rodízio de culturas que visa a alimentação das famílias e do local onde elas estão, e não desse planejamento financeiro. Pode parar. E aí a gente pode destacar aqui alguns pontos positivos da agricultura sustentáveis, que dá para tirar de todo o objetivo que a horta rural e a agroecologia que é essa aproximação entre o ser humano e o espaço que vive e produz, porque a gente tenta mostrar de onde aquilo veio, que aquilo necessita de uma atenção para ser pensado, tipo, você está fazendo essa plantação e ela vai causar um dano na terra. Se você continuar plantando uma coisa atrás da outra, você vai destruir esse ambiente. Então, eu acho que esses meios de agricultura sustentável é justamente para mostrar para o ser humano que o espaço não é somente nosso e que o espaço envolve muito mais do que somente nós. A agricultura também sustentável busca o desenvolvimento local, como já foi falado. Em grande parte, é a reciclagem dos insumos e respeita ao máximo e reaproveita ao máximo o resíduo gerado ou até mesmo possui resíduo zero, né? Ele almeja a preservação dos solos, dos recursos hídricos, da fauna e flora e a renovação natural dos solos, né? Que é isso de ter esse rodízio de culturas e não pesar tanto no solo. E a estabilidade natural dos ecossistemas. Bom, para amarrar com o que a gente colocou anteriormente, principalmente na fala quanto aos transgênicos, por exemplo,
que eles vêm combater, por exemplo, a necessidade de que o tomate, por exemplo, ficasse mais tempo na prateleira, né? E aí, quando a gente traz essa agricultura sustentável para o meio urbano, né, por exemplo, nas hortas urbanas, você aproxima, né, como a gente já tem dito, o consumidor e o produtor, não havendo a necessidade, por exemplo, do uso dos transgênicos, e você aproxima essa população do produtor, né? Porque seria uma ferramenta de sensibilização, como eu disse lá no início, né? Amarrando agora no final, as hortas urbanas, elas contribuem com o papel de sensibilização da educação ambiental dentro do meio urbano. Bom, então, dando continuação com o que a Bia estava falando, né? Qual seria o papel da educação ambiental na segurança alimentar? A gente sabe que muitas pessoas possuem um mau hábito alimentar, e isso pode ocorrer por diversos motivos, né? Principalmente porque estamos em uma constante alteração alimentar devido ao aumento populacional, a inovação tecnológica, rotinas exaustivas. Então, tudo isso faz com que os alimentos congelados e processados fiquem mais fáceis de serem consumidos. E também tem o fator de que várias famílias possuem uma baixa renda, né? E então, isso acaba interferindo negativamente na qualidade de vida da população. Então, que nem a gente está falando no slide, né? A proposta, o objetivo, o motivo da educação ambiental é levar uma informação conceitual que demonstre uma alternativas saudáveis, sustentáveis, viáveis, que tragam uma alimentação mais consciente para a população e aproxime a população desse meio mais natural. Bom, a nossa proposta foi mesmo trazer o papel da educação ambiental na busca pela segurança alimentar. E a gente gostaria de agradecer a todos por terem cedido esse espaço para a gente mostrar um pouco da nossa percepção sobre a temática. Agradecer o pessoal do Conselho e também a nossa equipe aqui de educação ambiental. Muito obrigada. Bom, acho que foi isso. O nosso intuito era realmente trazer uma visão, né, sobre o tema, né, estimular um pouco o pensamento aí, a reflexão, né, e um debate, né, agora também, a todos aí, quem quiser expressar alguma opinião sobre o assunto, complementar aí algo que foi dito, né. Eu acho que a gente trouxe, assim, no sentido de conversar sobre o que é uma tendência, né, e é um anseio mesmo da humanidade, né, por uma busca de cada vez mais sustentabilidade, né? Eu acho que a agricultura orgânica, a agricultura urbana, essa proximidade traz tudo isso, né? Mas, assim como eu disse lá no começo também, e já atrelando firmemente, assim, a segurança alimentar, ainda a gente se encontra num estágio em evolução, porém numa área geral, numa produção geral de orgânico ainda muito inferior do que é necessário para a gente conseguir garantir, né, a todos o acesso a alimento em quantidade, principalmente, suficiente, né. Então, também um pouco da nossa apresentação foi agrotóxicos, que sim, são, se mal utilizados, muito prejudiciais, né, mas que fazem parte da agricultura convencional, realmente é quem hoje produz a maior quantidade dos nossos alimentos, né. Então, um dos principais motivos aí até hoje, assim, da insegurança alimentar, na verdade, é até o desperdício, né, de alimentos, de uma ordem muito grande. E acho que todo mundo que está aqui no Conselho tem essa percepção, né, e de membros aí da sociedade civil, empresas, e também elogiando muito o trabalho do Banco de Alimentos, né, que fazem todo esse trabalho para evitar o desperdício e conseguir que
esses alimentos assim para uns excedentes, né, consiga levá-los, né, a população que está realmente vulnerável. Bom, enfim, acho que a reflexão mais ou menos essa, e a gente abre espaço aí para vocês falarem o que vocês pensam sobre o assunto e a gente conversar um pouco. Oi, Diego. Foi muito bom, muito legal, bom trazer as estagiárias, né, colocar o pessoal mais novo para participar dessas atividades do conselho, muito bacana a apresentação, gostei muito. Eu queria lembrar, né, da questão do agrotóxico, que além de tudo que foi dito do solo, do lençol freático, né, tem a dispersão aérea, né, ele é jogado com o avião e essa dispersão aérea pode chegar a quilômetros de distância em áreas que não utilizam agrotóxico, contaminando a agricultura desse vizinho, o pequeno sitiante, que de repente não estava usando agrotóxico e usa por tabela. Além do problema da contaminação, né? No Mato Grosso do Sul teve uma escola em que várias crianças estavam intoxicadas e foi provado que era pela dispersão aérea do agrotóxico das fazendas vizinhas, né? Ele é benéfico para as grandes culturas, só dá para produzir com ele só, mas a gente está pulverizando commodity e não alimento, a gente está pulverizando soja, que é uma commodity para exportação, a gente não come. 70% da nossa comida vem da agricultura familiar, que se tivesse um apoio governamental, um apoio técnico, poderia usar menos agrotóxico do que usa, melhorando a qualidade da comida e a vida desse agricultor, porque hoje o número, a incidência de câncer de cabeça, pescoço, boca, tireoide, em agricultores é altíssima pelo uso do agrotóxico, né? No Paraná existe uma comunidade pequena em que a economia da região é fumo, e o fumo você pulveriza diretamente, muito proximamente com aquela bomba. Esses agricultores, essa comunidade tem uma incidência de câncer de cabeça 10 vezes superior à média nacional, né? Então, eu acho que a gente deve ter muito cuidado quando fala que ele é útil, né? Porque a gente está pulverizando commodity e envenenando uma grande parcela da vizinhança, né? Então, eu acho que a gente nunca pode facilitar com eles. E tanto que eles se juntaram com a Roche, né, para fazer o remédio do câncer, né? Então, um traz a doença e o outro traz a cura. Mas a apresentação de vocês foi muito bacana, gostei muito e agradeço mais uma vez em nome da Secretaria, da CEPLAG e em nome do Conselho. Muito obrigado, Selma, pelas considerações aí. Eu concordo com você, realmente é um problema, até que acho que a Dani comentou, né, a gente chama de deriva, né, que essa má utilização, má aplicação, né, realmente isso acontece muito. E tem muito isso mesmo, de vizinho, de uma propriedade para outra, realmente se aplicar e ter essa deriva, né, se atingir, por exemplo, de um produtor orgânico ser contaminado a produção. Isso é verdade. Mas é muito importante também essa mobilização, né, de todo mundo, essa discussão sobre o tema, porque isso gera até para a própria indústria, né, vamos dizer, de agroquímicos aí, essa preocupação com essa nova realidade, né, que realmente tudo tem que ser mais sustentável e menos danoso ao meio ambiente, né? Tanto que cada vez mais assim a pesquisa em produtos menos tóxicos, que se degradam mais rápido, e principalmente produtos oriundos assim de origem biológica, tem sido mais a pesquisa tem aumentado muito, né? Então, tanto que até eu esqueci de falar, por exemplo, na agricultura orgânica mesmo, existem cerca de 200 produtos fitossanitários que são registrados para serem utilizados na agricultura orgânica. Só que eles são, assim, não são de origem química, são de origem biológica, né? E acho que é muito importante, assim, a pressão social para se difundir isso, e essas empresas aí que ganham muito dinheiro com essas coisas aí, tragam esse tipo de solução, né? É benéfica para o meio ambiente e para a saúde. Sem falar que essas empresas estão localizadas na Europa
em países que proíbem o uso desse tipo de produto, e estou falando das empresas dos agrotóxicos, não dos fitossanitários. E aí eles têm que vender para países que têm uma legislação bem flexível como a nossa, né? A Inglaterra produz aquele, não é o glifosato, é aquele outro pior ainda, e a Inglaterra proíbe o uso no seu território, ela apenas exporta. Bom, mais alguém tem alguma consideração? Senão a gente encerra por aqui mesmo. Obrigada. Bom. Se ninguém tem nenhuma pergunta de última hora, eu vou então desligar a gravação, agradecendo mais uma vez a todos que participaram. Pode desligar, Obrigado, Diego? Selma. Pode desligar, sim. Muito obrigado, viu, Selma? Obrigada a todos. Obrigado.